Olá a todos, bem-vindos ao podcast Beleza a 360 Graus, o espaço onde falamos de beleza com profissionais de beleza, com clientes finais e com todos aqueles que gostam de beleza ou estão ligados à beleza direta ou indiretamente. Hoje viemos até casa da Fernanda Dourado, viemos aqui ao seu espaço, ao seu salão, este espaço todo ele bonito, e viemos falar com ela, conhecê-la um bocadinho mais e também retirar alguns inputs e insights dela para todos aqueles que querem ou começar na área da formação, ou ter o seu próprio salão, ou que estão até a pensar ser cabeleireiros. Acima de tudo, é isto que nós queremos também passar para vocês, para que no final todos possam olhar para este momento, para esta hora de conversa e poderem retirar algo que seja proveitoso. Fernanda, obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigada obrigada a todos que nos estão a ouvir. É sempre importante nós termos esta partilha entre profissionais. Tu és uma profissional já com muitos anos de experiência, já com mais de 20 anos de experiência. E aquilo que eu queria hoje era efetivamente que tu nos desses um bocado de ti. Aquilo que tu também estás habituado a fazer, mas que nos desse um pouco de ti para que, quer eu, porque depois eu vou estar aqui a apontar coisas que tu vais dizendo, quer as pessoas que não se estão a ver poderem também ficar um pouco mais enriquecidas. Fernanda, eu fiz questão de apontar aqui algumas questões para te fazer e eu queria começar pela parte normal. Quem é a Fernanda? Sabendo que és uma profissional de cabeleireiro e que tens mais de 20 anos de experiência, mas o que é que foi o teu início? Como é que foi o teu início, a tua evolução? E como é que tu chegaste até a ter o teu próprio salão? Ok. Então, eu sou Fernanda Dourado, não é? Sim. Para os que me conhecem, para os que não E me para os que não conhecem, te vou conhecem, ficar a conhecer também és hoje. Fernanda Dourado. Eu vou ser sempre. Assim, a minha história foi muito engraçada. De todo, eu nunca imaginei ser cabeleireira. O meu sonho era ser professora de Educação Física, por isso estás a ver. O meu sonho era Tem tudo a ver, tem tudo a ver. andar de fato de treino todos os dias e então, ou seja, o cabeleireiro obrigou-me a eu me vestir, a eu me cuidar. Obrigou-te a mudar um bocadinho. É um bocadinho isso. Eu acho que o nosso propósito de vida vai-nos sempre orientando para aquilo que nós temos que ser e não para aquilo que a gente quer ser. Claro. Pronto. Então, eu comecei, estudei, não é? Não entrei na parte universitária. Depois acabei por fazer um curso de serviços administrativos, onde chorava todos os dias, não queria ir. E o mais engraçado é que um dia eu acordo e acabo por um colega meu me inscrever no curso de cabeleireiro, porque eu estava desempregada. E foi chamada, e então foi assim que eu engrenei praticamente no curso de cabeleireiro. E a partir daí começou a desenvolver um bichinho, não é, em mim, e lá está, e começar a perceber qual é ou seja, pus-me a pensar, e só há pouco tempo é que eu percebi porque é que eu fui cabeleireiro, porque é que eu cheguei a ser cabeleireira, ou seja, ao ser cabeleireira acabei por mudar a mim e mudar as outras pessoas. Não é? É esse o propósito que nós temos de mudar. E depois também porque eu tinha, assim, eu acho que tinha que ter uma profissão em que me deixasse falar, porque eu falo muito e às vezes divago, quando estiver a dispersar tu chama-me à terra, porque eu vou muito para o ar, chama-me à terra e lá está. E então foi um bocadinho por aí, ou seja, os meus avós, os dois, eram barbeiros. O meu avô paterno eu não conheci, mas sabia que ele tinha a profissão de barbeiro. O meu avô materno morreu, faleceu este ano, no início do ano, e até aos 85 anos ele praticou a arte do barbeiro. E ele faleceu com 85. Então, assim, foi um bocadinho, o meu avô não me deixou muitas vezes ficar na barbearia, não é? Eu queria ajudá-lo, ele não me deixava. E depois, no fim, acabei por ser barbeira e cabeleireira, não é? Ou seja, foi assim um bocadinho o resumo, digamos assim, da minha história. E lá está, pronto, eu comecei, foi difícil, porque eu tirei a formação no Porto e depois eu acabei por ter como é que eu ia dizer, o meu estágio, ser no Porto. Quase todo o meu percurso foi, digamos assim, no Porto. Quando cheguei cá, eu bati às portas e assim, alguns não precisavam e isso tudo, e foi, como tinha parte de barbeiro,
eu bati na porta de um barbeiro em Barcelos, em que na entrevista, na conversa com ele, eu tenho que lhe agradecer, o Carlos, e ele disse-me assim: porquê que não abres tu o teu próprio espaço? Eu disse assim: como é que eu vou abrir o meu espaço? Eu não tenho ainda, não é? Estrutura, não tenho. Não tinha, eu sentia que naquela altura, é assim, se nós ainda hoje temos dificuldade, imaginem eu quando acabei o meu curso, eu sentia que não tinha ainda habilitações nem Sim, competências, tinhas a noção que não havia a experiência não tinha necessária. experiência, não é? Mas ele incentivou-me e, entretanto, eu montei em casa dos meus pais um espaço, não é? E comecei a trabalhar. A partir daí foi começar aquela tarefa, não é? Que no dia a dia tu te confrontas, porque assim, se tens um espaço onde tens várias pessoas a trabalhar contigo, tu se tens uma dificuldade, perguntas. Claro. Mas ali eu estava a trabalhar sozinha. Eu Sim, tinha ali que estavas ter. a aprender com o teu próprio erro. Não Eu havia a aprendi, possibilidade de veres o erro de alguém e perceberes que não era daquela forma que deverias fazer. eu aprendi tudo com os meus próprios erros. Mas Foi tu, errar muito, mas tu trabalhaste sempre em salão próprio? sempre em salão próprio, Ah, sempre. isso aí Por já te isso, leva para um outro patamar. Se fosse hoje, se fosse hoje, não farias... faria Ah, ok. isso. Não faria. E hoje aquilo que, quando eu estou a falar com alguém que quer iniciar isso, eu digo sempre que deve ter a ajuda, porque é muito mais fácil, entendes? Ou Claro, seja, ires ganhando experiência a ver também o que os outros fazem, não e é? não só, há uma partilha. Hoje em dia os cabeleireiros têm muito medo de partilhar porque acham que lhe roubam o saber ou que vão roubar clientes. Ainda há esse Não é o mito. nosso caso. Não, ainda Nós há, gostamos mesmo é de mas partilhar. ainda há esse mito, ou seja, que os cabeleireiros não podem ser amigos, não podem ter conversas, não podem partilhar ideias, não podem dizer coisas que estão a pensar. E eu acho que isso é muito mau, porque, repara, eu tenho um colega meu, que é cabeleireiro também, na Suíça, o Joaquim, e sempre que ele vem cá, nós partilhamos ideias, estamos horas a conversar. E bem, E ele diz-me coisas que ele quer fazer e quer pôr em prática no espaço dele, outras coisas para mim, e ele diz: olha, experimenta isto, deves fazer. E eu acho que isso é muito importante, sabes porquê? Porque nos abre portas, porque nós muitas vezes sim. estamos mergulhados no nosso dia a dia. Estás habituado ao teu burgo, àquilo que tu vais fazendo no dia a dia. E não só, repara, tu no teu dia a dia, eu digo sempre que o cabeleireiro muitas vezes funciona como uma avestruz. Enquanto está a trabalhar, a avestruz mete a A cabeça de cabeça na baixo areia. na areia e não vê nada, ou seja, não tem tempo, fica em piloto automático, não tem tempo a pensar. E eu acho que partilhar determinadas coisas, fazer estes tipos de princípios que também estás a querer, acho que é muito bom porque vai abrir, vai desmistificar, digamos assim, muitas ideias erradas que ainda muitos cabeleireiros nossos colegas têm. Não só os novos, como com mais tempo Sim, 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 no sim. trabalho, isso tudo. Eu acho que, eu digo sempre que desde do antigo, o conhecimento foi sempre passado em pedra, não é? E tu vês que o conhecimento, muitas vezes, o maior conhecimento está gravado em pedra. Porquê? Que é para edificar, ou seja, ele fica. Ficou nas escrituras e essas coisas, porquê? Porque tem que ficar, ou seja, o conhecimento é para ser passado. Tu às vezes os livros são escritos para quê? Para que muita gente possa ver, para que muita gente possa ler, para que muita gente possa sonhar e tirar as suas próprias conclusões. Eu digo sempre que não há um livro que nos ensina, mas sim aquilo que nós tiramos daquilo que lemos do livro. Então, eu Sem acho dúvida. que cada um faz um bocadinho a sua história, a sua vida. Ninguém tem que ser igual a ninguém. E pegando aí nas tuas palavras, partilhar edifica quem partilha e quem recebe. Portanto, Claro, isto é acho que importante sim. que Acho que nós, sim. profissionais da área da beleza, porque felizmente temos esta profissão, eu digo felizmente também é uma coisa que eu gosto muito, mas na verdade é que o partilhar faz com que mesmo nós que estamos a partilhar, cresçamos. Portanto, eu não fico mais pobre porque partilhei, pelo contrário, eu fico mais Muito pobre, mais fico muito rico, mais rico porque partilho. Se não partilhar e guardar para mim, aí sim eu vou ficar mais pobre, empobrece. sem dúvida. Exatamente, é isso. Dourado, então, Dourado porque é a forma como eu te trato. Claro, claro. Tu, estando a ter o teu salão, pronto, tu foste
tu foste evoluindo naquilo que foi o teu salão, e eu agora aqui queria ir já, vou passar aqui uma pergunta que tinha feito, que depois faço mais à frente, que eu acho que é importante elencar aqui uma outra, que é, quais foram os maiores desafios que tu enfrentaste, portanto, na gestão do teu salão? Até porque, sabendo que tu, logo à partida, criaste um salão teu, que não é este que temos aqui. Portanto, isto é uma evolução, isto é um crescimento. Já é o quarto, digamos assim. Isto é uma evolução, ou seja, tu começaste pequenino na casa dos teus pais, foste crescendo, e crescer dói. Portanto, de certeza absoluta que tu foste encontrando desafios. Dói muito. E o que eu gostava de saber era, que desafios mais tu encontraste, ou seja, quais foram os maiores desafios que encontraste e de que forma é que tu conseguiste superá-los? Porque acho que isso também vai ser importante para quem pensa em abrir salão, esteja já há muitos anos na profissão ou não, porque acho que é medindo depois o que vai acontecendo das vivências dos outros que nós podemos também, pode-nos ajudar a tomar decisões. Sim. Ora bem, o maior desafio, a maior dificuldade que eu tive foi os preços, não é? Precificar o teu serviço e produto. O meu trabalho, o meu produto. Isso foi um dos maiores desafios que eu tive. Depois é assim, escolher, digamos assim, a marca. Porque assim, acho que hoje em dia eu vou falar, porque já é o quarto salão que monto, e assim, muita coisa mudei, claro. Não é? E se calhar se voltasse a montar outro salão, ou mais coisas eu melhoraria. Mas uma das coisas que eu falo também, porque foi e continua a ser, porque cada vez quero apostar mais na qualidade do meu serviço, não é? Primeiramente eu acho que nós temos que parar qualquer profissional e dizer assim, o que é que eu quero fazer? Quero ganhar dinheiro ou quero ter qualidade? Não é? Porque podemos ter as duas coisas, mas às vezes nós esquecemos que a qualidade de preço é uma coisa que anda de paralelo, não é? Anda de mãos dadas, mas às vezes nem sempre temos essa consciência. Pronto. Então acho que escolher um produto de excelência, independente de ser mais acessível, mais caro, da forma que for, mas sendo o nosso produto de excelência, aquele que nós vamos trabalhar, aquele que nós vamos conhecer, aquele que nós vamos dizer ao cliente que é o melhor, sabendo, mostrando porque que é o melhor para nós, não é? Pode não ser para os outros, mas para nós é o melhor. Porque eu acho que todo produto é bom, só que nem todo nós sabemos conhecê-lo. Exatamente. Não é? Então, quando nós não conhecemos bem o produto, muitas vezes também rotulamos-lo como sendo mau. E eu acho que todos os produtos são bons, certo? Sim. Uns tendo mais aquela experiência de 50% do resultado final é o produto e 50% é o conhecimento do profissional. Portanto, exatamente. Os bons produtos aliados a bons profissionais terão sempre excelentes resultados. Exatamente. Às vezes um mau produto num bom profissional até se consegue fazer alguma coisa, um bom produto num mau profissional, o resultado não vai ser, claro, isso também concordo contigo perfeitamente. E depois lá está, digamos assim, foi perceber, gerir essa parte, desde escolher o produto, escolher o preço, e depois gerir também a parte emocional, ou seja, a parte psicológica, e entrar o cliente, tu saberes o que é que lhe vais dizer, o que não vais lhe dizer, dar-lhe confiança, não é? Essa parte é muito complicada para quem está a começar. Eu acho que, eu digo sempre... Até porque te falta a ti um bocadinho de confiança, não é? E isso nota-se. Isto aqui é fugir à minha caixinha de à tua zona de conforto. É assim, assim, eu gosto muito de falar, mas aquilo ali é um bicho-papão que eu nem olho. Eu nem olho, como porque aquilo é um monstro, não está Fazemos ali. de conta que não está ali. Porque assim, é como se, eu digo sempre, eu sou eu quando eu me sinto livre. Ali eu não tenho a liberdade, eu tenho a liberdade contigo, mas não tenho a liberdade com ali. E então muitas vezes tenho que me esquecer, que é para a voz não tremer e deixar fluir, porque eu acho que é mesmo isso. Eu acho que a maior parte das vezes o salão é ótimo por isso mesmo, porque entra pessoas diferentes, entra personalidades diferentes, entra estados emocionais diferentes, e tu tens que gerir tudo isso ali em espaço curto de tempo, e principalmente não só gerir o outro, mas sim gerir-te a ti mesmo. Tu disseste uma coisa que eu acho importante e que gostava que tu esmiuçasses um bocadinho, que é
logo no início tu dizes, a minha maior dificuldade, ou uma das maiores dificuldades que eu tive foi que preço é que eu vou pôr no meu serviço. Uma das coisas que eu noto também, e principalmente para quem está a começar, mas também com profissionais com muitos anos, é a ausência de noção de negócio. Muita gente tem ausência de noção de negócio, ou seja, abrem um espaço, é o trabalho deles, portanto, delas ou deles profissionais, Sim. mas depois esquecem-se que aquilo é um negócio. E então há a necessidade de tu evoluires como empresário, de tu perceberes o que é o negócio que tens e de que forma é que tu vais fazer mais à frente. Isto é algo que eu me preocupo muito, principalmente nas formações que neste momento faço, de algum tempo para cá, que as formações de gestão de negócio e por aí fora, porque acima de tudo o profissional quando começa, tenha muitos anos ou poucos anos, tem que perceber de técnica, tem que perceber de escova e secador, mas também tem que perceber de caneta na mão, saber fazer as contas, e tu foi logo a primeira coisa que elencaste. Como é que tu foste dando, acredito que tenhas feito formações, mas não só fazendo formações, porque no início tu ias tendo aquela dificuldade no dia-a-dia, porque tu abriste o teu próprio salão, como é que tu ias dando a volta à situação? Analisavas a concorrência? Como é que fazias? Primeiro é assim, primeiro também foi um bocadinho isso, ver os preços, não era... Não, mas era isso não é mal fazer uma nenhum. prospecção do mercado e ver Isso não é mal nenhum, perceber onde é que tu te podes posicionar. cada um, onde é que cada um estava, como é que era o espaço, não é? Os preços não quer dizer que nós íamos ver a tabela de preço de cada um, não. Mas mesmo que visses, não estava mal feito. Sim, mas tentar perceber mais ou menos onde é que andava. Depois também, porque eu também, antes de iniciar a minha formação, eu trabalhei em salões como part-time, não é? E aí também já me deu um bocadinho de estofo também para eu perceber como é que elas faziam e isso tudo. E depois também tive sempre o meu avô, não é? Porque sim, bem ou mal, ele também acabava por me dar essa parte. Uhum. E depois, eu, antes de tudo, antes de engrenar na parte profissional de cabeleireiro, eu tirei um curso de serviços administrativos, ou seja, eu tive ali uma grande noção a nível contabilístico. Boa. Pronto, e isso também ajudou-me a eu perceber quanto é que custava, porque muitas vezes o que é que acontece? Quando nós damos formação, nós muitas vezes deparamos que as pessoas perguntam sempre, os nossos colegas, não é? Os profissionais perguntam, e qual é o preço recomendado? Então é assim, cada pessoa, cada profissional, não é? Ao fazer a compra, tem acordos, tem benefícios, tem descontos, cada um compra o produto, nem sempre todos os profissionais compram o produto ao mesmo preço. Independentemente de comprarem à mesma marca. Então, é assim, eu falo por mim, da forma como eu faço. Eu, independente do acordo que tenho, do desconto que tenho e isso tudo, eu parto sempre do preço real das coisas. E faço a cada serviço que eu tenho, o que é que eu gasto, qual é o meu rácio de gasto e qual é aquilo que eu gasto por cada pessoa. A partir daí eu tenho a noção, seja em coloração, seja em tratamento, seja no que for, eu tenho aquela noção do que é que eu vou gastar. E depois é assim, o preço que eu quero do meu serviço. Quanto é que eu valho a hora? Quanto é que eu valho a hora? E eu acho que qualquer profissional devia ter essa noção, ou seja, quanto é que ele vale? O mecânico, se nós vamos ao mecânico, ele diz que são 35 euros a hora dele. Nós vamos a um médico, a consulta é X, ou seja, a hora representa o valor que a pessoa, não é, o profissional, acha que merece. E então, assim, se merece ou não importa, mas ele tem que ter essa noção de quanto é que vale. Sim. Hoje, eu tenho a noção de quanto é que eu valho, não é? E acho que é muito importante nós não termos medo de assumir isso, porque se nós temos medo de assumir quanto é que valemos, nós nunca vamos valer nada. Claro. E parte por aí, ou seja, se qualquer profissional souber quanto é que é o valor de gasto em termos do produto e quanto é que ele vai ter como um preço final da hora, depois é muito fácil, porque repara, tu tens o consumo de aluguer, tens a luz e isso, tudo isso tem que ser somado. Tem que ser somado. E tem que ser pago em cada serviço que se faz. Em cada serviço, ou seja, imagina, tu pões 1%. Muito bem. 1% em cada
em cada item. E aí tu tens aí, já sabes que vais gastar e vais ganhar X. Exatamente. Porque repara, é muito fácil num salão tu teres desperdício. E tu sabes, melhor do que ninguém, não é? Porque somos profissionais. Nós em salão tanto podemos ganhar muito, mas se nós descuidarmos nos rácios de mistura, não é? Nos desperdícios, nós podemos perder e pode ser um buraco negro Claro. numa empresa. Porque quanto mais, por muito pouco que seja, mas quanto mais vezes tu perdes, maior vai ficando o buraco. Não é? Exatamente. Às vezes mais vale ganhar pouco, muitas vezes, do que perder muito, muitas vezes, ou pouco, muitas vezes. Isso sem dúvida que é uma das coisas que eu acho que tu tens muito bem Sabes, eu estruturada. vou-te dizer, há pouco tempo eu fiz uma formação, eu este ano dediquei-me na parte de volumetria e fui fazer várias formações com vários profissionais e além de até a nível pronto, online, nós também conseguimos e eu li muito e tentei-me aprimorar mais ainda, porque é um gosto meu, então tentei-me aprimorar. E numa das formações estávamos a falar sobre descoloração. E então estavam a perguntar porque é que, ou seja, como é que faziam o rácio de mistura para um cabelo. E eu disse sempre isto, eu faço sempre 30 gramas. E o profissional perguntou-me porquê. Eu disse, primeiro porque não há desperdício. Sim, porque há um controle maior. Há um controle maior. 30 gramas vais precisar. Vou precisar. E se precisar de mais, também faço sabes o que é que vais mais. fazer. E se chegar ao final não precisar de 30, vou precisar só de 15. Agora repara, se o profissional, não é, chegar ao ponto de fazer 60, 90 gramas, ele não sabe se vai precisar delas ou não. Claro. E depois aquilo vai ser para o lixo. Sim, é desperdício. E além disso há uma outra coisa que é, nós estamos a falar de produtos que trabalham por oxidação. E porque falaste da descoloração e falaste da coloração, são produtos que trabalham por oxidação. Quanto mais tempo estiver exposto, mais ele faz o seu trabalho, mas depois vai perdendo a sua força. E então aqui, quando tu dizes, eu faço 30 gramas, e às vezes as pessoas 30, mas eu vou precisar de 60. Ok, mas 30 gramas, estou a fazer o trabalho, sei que vai estar a reagir aonde ele tem que reagir, aonde ele tem que trabalhar, que é no cabelo. Exatamente. Quando nós deixamos a mais, o que vai acontecer é que às vezes estamos fora e outras vezes perdemos qualidade. Portanto, e acho que isto é uma dica importante, acho que é uma das coisas que nós temos que destacar, porque às vezes nós achamos que vamos poupar 3 minutos, que é o tempo que vamos demorar depois a fazer uma nova mistura, quando na realidade estamos a perder qualidade no trabalho que entregamos à cliente. Isto vai nos levar a outra questão, que é, nós sabemos que a beleza é uma área que está sempre em constante evolução. Eu costumo dizer até que quer nós, quer os médicos, somos aqueles que estão sempre a fazer formações para estarmos atualizados. O que é que eu tenho aqui para te perguntar é como é que tu tens acompanhado, embora eu sei que tu também és formador, e a seguir vem uma pergunta sobre isso, mas como é que tu tens acompanhado e adaptado o teu negócio àquilo que são as novas tendências e também àquilo que são os clientes cada vez mais exigentes. Cada vez mais os nossos clientes são exigentes. Como é que tu adaptaste o teu negócio para, de há 20 anos para cá, tu poderes crescer como cresceste e continuares a ter clientes que te são fiéis e que te continuam a acompanhar ano após ano? Olha, primeiramente é assim, eu acho que quem gosta de cor, quem gosta de volumetria, eu acho que tem sempre que estás sempre a criar. Eu digo sempre o ratinho do laboratório, porque é mesmo isso, ou seja, é tu permitires-te também a estar sempre a experimentar. E uma das coisas que eu tive sempre muita sorte em salão é que eu tenho as minhas clientes, que eu agradeço desde já, aquelas que foram, as que deixaram de ser, as que continuam e as que virão, não é? E eu agradeço sempre, porque eu quando quero experimentar algo, eu pergunto, eu tenho sempre a cliente, eu tenho sempre aquela que me deixa fazer as minhas loucuras, tenho sempre os meus funcionários, não é, que deixam-me viajar e me permitem também, claro. Que também agradeço, e lá está, e o que é que acontece? Isso também me faz com que eu consiga ter outra visão, digamos assim, nessa parte de melhorar e ir sempre fazendo coisas diferentes. Depois,
temos este bichinho, não é? Este bichinho agora Nos ajuda também permite-nos a andar tudo, sempre tudo, não é? Hoje em dia muito bom por um lado, muito mal por outro, mas que é uma para o porta nosso aberta, é trabalho uma porta aberta, porque hoje em dia cabeleireiro exige muito. Não é só como não é só a parte de trabalhar, não é só a parte de escova, de fazer Sim. madeixas, fazer coloração, mas hoje em dia tu tens que preparar muitas outras coisas, tens que ter conteúdos, tens que fotografar, ou seja, hoje em dia digo que cabeleireiro não é só ser cabeleireiro, cabeleireiro é um misto de muitas outras profissões e eu acho que essa parte, pronto, acaba por nos facilitar, porque temos uma porta que dentro de casa nós podemos viajar o mundo. E então é um bocadinho isso, ou seja, tu ires dentro daquelas pessoas que tu tens como uma filosofia também de trabalho, ires pesquisar, não é? Ires pesquisar através do trabalho delas e tirares o melhor delas que enquadra-se com a tua personalidade, com a tua filosofia. Ou seja, eu acho que a maior parte do erro do ser humano como cabeleireiro é querer ser igual ao outro. E eu nunca quis ser igual ao outro. Eu andava com as calças largonas ou seja, vestia-me completamente diferente, eu pus rastas, eu fiz mil e tantas coisas. Eu usei 10 anos o meu cabelo curto, branco, em que a minha filha não queria que eu levasse à escola porque tinha vergonha, não é? E os outros achavam o máximo, ou seja, e eu acho que o facto de o cabeleireiro querer ser igual àquele que ele tem como referência e espelho, eu acho que é bom por um lado, porque tu queres ser e acabas por tentar evoluir até ao ponto que tu tens como ele de referência. Mas é mau porque quando tu queres ser algo que tu não o és, acabas por te perder. Porque depois há aquelas frustrações, não é? Porque tu queres ser igual e por algum motivo tu não consegues, tu ficas desiludido, vais abaixo. Isso já me aconteceu a mim. Ou seja, eu estou a dizer isto porque eu já tentei ser alguém como referência, não é? Só que depois, assim, a essência de cada um é a essência de cada um. Tu vais ser o Milton na tua forma de apresentar ao mundo, eu vou ser a Fernanda, e outro vai ser quem ele seja da forma como se tem que se apresentar. Eu acho que hoje em dia o mais engraçado é tu ires na rua e dizes assim, não vês a cara da cliente e dizes assim, epá, aquele cabelo parece meu, mas quem é? Entendes? Ou então ires e dizes assim, aquele cabelo é do Milton, porque eu reconheço os traços dele. Então esse é o legado que eu acho que falta na maioria dos cabeleireiros. Ou seja, tu fazes o teu legado e fazer o cunho. Assim como o Tony Guy e outras marcas, é isso tudo. Acima de tudo, e pegando nessas tuas palavras, acima de tudo é nós percebermos que nós até podemos copiar alguém, mas esse copiar nunca pode ser o chapa 5, vou fazer tudo igual ao que ele faz e vou ter o mesmo resultado que ele tem. Isso não é verdade, até porque estamos a trabalhar, o simples facto de trabalharmos em pessoas diferentes já vai ser diferente no resultado final, e nós próprios, porque depois, acima de tudo, é nós inspirarmos-nos em alguém, como tu própria disseste. Todos nós tivemos os nossos ídolos de infância. Eu, por exemplo, no futebol, tinha um ídolo de infância que era o Vítor Bahia, queria ter o cabelo comprido, porque eu era guarda-redes na altura. Também gostava dele. E a verdade é que eu nem cabelo tenho. O Vítor Bahia ainda tem hoje. Ou melhor, eu tenho cabelo, pouco, mas tenho. Na realidade, isso que tu estás a dizer é muito importante para quem está a começar, para quem já é cabeleireiro há algum tempo também, para soltarem algumas amarras. Eu não tenho que ser igual a ti, eu posso me inspirar naquilo que tu fazes, mas depois eu crio a minha própria assinatura, como tu estavas a dizer e muito bem. É a marca que nós vamos deixar no mundo. Isto é o que eu retiro e é o que eu pus aqui também. É a marca que nós vamos deixar no mundo como profissionais da beleza. E acho que isso é muito importante o que tu estás a dizer, porque nós olhamos e dizemos, ok, eu quero fazer o que ele faz, eu quero ter o sucesso que ele tem, mas eu não preciso ter o sucesso que ele tem. Eu posso fazer o meu próprio sucesso, eu posso fazer o meu próprio caminho. Inspirado naquilo, portanto, olhando para o trabalho que faz a Dourada, olhando para o trabalho que faz outro profissional e juntar os vários trabalhos, apertar e no final ainda dar a minha assinatura. Acho que essa é uma dica, embora eu não goste muito da palavra, mas é uma dica muito importante. Eu digo sempre isto muitas vezes. Eu sou, normalmente, um mestre é o resultado de vários mestres. E das pessoas que passaram por nós. Exatamente. Então, eu digo sempre que eu sou um bocadinho de vários, na altura nós chamávamos professores, sim, não é? Exatamente. E quero agradecer muito
a todos os meus formadores, até aqueles que mais massacraram a minha cabeça, porque foi a partir eram os que mais deles, acreditavam. foram os que mais acreditaram em mim, percebes? Eu acho que quando nós temos alguém que nos chateia, que nos consome, que está ali sempre atrás de nós, amarrar-nos, significa que ele tem cuidado por nós e quer o melhor e sabe que nós temos mais potencial para isso. E muitas vezes o problema maior não é o ter o potencial, é nós não acreditarmos na força e no potencial que temos dentro de nós, entende? E eu acho que o facto de eu ter trabalhado sempre sozinha obrigou-me a descobrir sempre esse Também. potencial, sabes? Por um lado foi mau, mas por outro agradeço, porque foi sempre, ainda hoje eu me reinvento, porquê? Porque nas alturas que eu tenho mais dificuldade eu paro e digo assim, Nanda, agora salta fora da caixinha e agora tens que dar saída. E é um bocado isso, ou seja, isso eu agradeço à vida, eu acho que o propósito da nossa vida tem sempre algo para nos ensinar e eu acho que acaba por aqui tu dizes assim, porquê que passaste aquilo? E tu entendes porquê que passas uma situação má ou porquê que passas uma situação boa, não é? Porque às vezes as pessoas não têm essa noção, o porquê que passam uma dificuldade, porquê que ficam sem emprego, o porquê que, eu digo sempre, porquê que eu parti a minha perna aos 14 anos? Não é? Porquê que tinha que ser daquela forma? Porquê que tinha que ser daquela forma? Ou porquê que eu fiquei sem trabalho? Hoje eu digo assim, se eu continuasse a ser empregada de escritório, na parte dos serviços administrativos, eu não tinha a minha realização, eu não era tão feliz como sou, não é? Sem dúvida. E eu acho que hoje em dia, as coisas más, nós agarramos sempre no nosso dia-a-dia, é uma coisa difícil. Às vezes um cliente que chega aqui e nos tira... Isso era uma coisa que eu te vou perguntar a seguir. Consome o sono, tira-nos... Mas depois, o que é que tu dizes assim, chegando ao fim do dia, parares 5 minutos e revês o teu dia, e revês o porquê que aquela situação aconteceu, e percebes porque é que ela aconteceu, E retirares algo dali. e vais retirar o teu ensinamento, ou seja, eu digo sempre que não há erros, há lições de vida, e mesmo os nossos erros são aquilo que nos vai acalentar, é uma escada que tu vais subir e é um propósito que tu vais ter, ou seja, tu vais melhorar a cada dia. Eu não sou a Nanda de há 20 anos, eu não sou a Nanda de ontem, não é? E amanhã eu sei que não vou ser a mesma Nanda de hoje. Então é isso que eu quero ser sempre o melhor. Sabes que eu, durante algum período da minha caminhada, como trabalhei muitas vezes sozinha e isso tudo, o que é que acontecia? Eu via os outros na caixinha a serem bons, não é? E então eu dizia assim, eu nunca vou ser tão boa como ela, eu nunca vou ser tão boa como ele. O que é que acontece? E quando eu descobri que eu só sou boa quando eu sou livre, quando dentro da minha imperfeição eu consigo fazer aquilo que eu gosto, sem pensar no resto, eu liberto-me, eu dou asas, eu crio, digo assim, uau, eu consegui isto. Então é um bocado isso, ou seja, nós todos temos que deixar isto, ou seja, acho que nós todos viemos por algum propósito. motivo, não é? E esse motivo nós temos que descobrir a dia a dia, não é? E sonhar, sabes? Sonhar, eu ainda hoje sonho. Eu nunca imaginei. Aqui atrasado vi uma situação do Jim Carrey. Sim. Foi muito engraçado que ele passou um cheque a ele próprio, em que no dia da ação de graças ele ia ter, não sei se era 10 milhões de dólares ou qualquer coisa assim, e meteu na carteira. E quando ele assinou um filme qualquer, em 95, o primeiro dos 10 milhões, acho que era 10 milhões ou 10 mil, foi assim uma coisa qualquer. Deve ser 10 milhões. 10 milhões. E então foi 2 dias antes da ação de graças, ou seja, o que ele perspectivou acabou por acontecer. E eu digo-te sinceramente, eu tinha 17 anos quando eu escrevi, ou seja, desenhei, estás a ver, a minha casa e com uma piscina atrás, ou seja, e longe de mim eu saber que aos 40 anos eu ia ter a minha casa, estás a ver? Ou seja, eu achava que para mim isto era impossível e eu acho que toda a gente quando se posiciona e acredita, mesmo que seja uma coisa impossível, eu acho que as coisas acontecem porque ela faz porque tu queres, não é porque tu passas por cima de ninguém, mas porque tu acreditas em ti. Eldorado, eu acho que isso aí acaba por deixar de ser um sonho e passar a ser um propósito. É isso. A partir do momento em que desenhaste, aquilo deixou de ser um sonho. Passou a ser um propósito e tu foste trabalhando mesmo
sem estares a perceber que era para aquilo que estavas a trabalhar. Mas havia ali um propósito que te fazia correr atrás de algo. E eu conheço a tua casa, e é uma excelente casa, à tua custa, à custa do teu marido, da forma como vocês foram trabalhando também em conjunto, e sem dúvida alguma que isto é um crescimento. Estás de parabéns por isso. Porque acreditamos. Estás de parabéns por isso, porque é isto, é passar o propósito. O Vendedor de Sonhos é um livro que eu li, de Augusto Corrêa, é um excelente livro, mas acaba por ser algo que nós temos que perceber que mesmo ali, nesse livro, há um propósito sempre. E nós temos que ter esse propósito. Há quem queira ter um salão grande, há quem queira ter um salão com funcionários, há quem queira ter um carro, dar melhores condições às pessoas com quem vive, ter uma casa. Tudo isso são coisas boas. Tem é que sair da cabeça, passar para o papel, e depois de passar para o papel, então podermos fazer algo acontecer. Sabes que eu, todos os anos, no início do ano, eu escrevo os meus objetivos. Sim, porque isso aí deixa de ser um sonho, passa a um E propósito. eu acho que quando nós escrevemos, ou quando nós falamos, não é? Acabamos por nos ouvir e ver realmente quais são as nossas intenções. E quase obrigar-nos a ir por ali, não é? sair. Eu digo isto porque, repara, sempre que eu fiz algo de mudança na minha vida, desde ter carro, desde montar um salão, desde comprar a minha casa, era sempre quando eu não tinha dinheiro. Sim. Sabes, quando eu tinha menos reserva de dinheiro, e eu dedicava-me, eu decidia, dava-me aqueles 5 minutos e eu decidia. E era por ali. E era por ali. E eu depois cheguei a uma altura que eu dizia assim, mas porquê que eu faço sempre isto quando eu não tenho dinheiro? E cheguei a uma conclusão, ou seja, se tu tens dinheiro, tu não te esforças. Se tu não tens dinheiro, ou seja, Tu corres atrás. a minha forma é nunca falhar ao meu compromisso, ou seja, nunca falhar à minha palavra. Claro. E então, como eu não gosto de falhar, não é? Porque é a minha personalidade, o que é que eu sempre tive como filosofia? Ninguém vai falar da minha pessoa, então agora desenrasca-te. E então, ou seja, vai atrás. E então obriga-te, é nesses momentos que tu tens o insight e começas-te a obrigar a sair da tua zona de conforto, a ir buscar novas formas de ver, até para ti, novas formas de estar. Eu falo em relação a mim, ou seja, dizer assim, não, Amanda, não vais ficar no sofá, não vais ficar aqui sentadinha à espera que o cliente entre, tens que fazer alguma coisa. E é um bocadinho isso, ou seja, eu acho que, mas isto em todos os ramos, em qualquer ramo, não é? Hoje em dia, porque que a taxa de mortalidade é muito grande por causa da depressão? Porque as pessoas tentam ser algo que não são elas. Ou seja, elas querem uma felicidade que não existe. A felicidade existe dentro de ti. Ou seja, tu tens que agradecer, tu tens que acreditar, tu tens que dizer assim, não, eu mereço isto. Entendes? E como tu és merecedora daquilo que tu queres, porque é o teu propósito, porque tu não estás a prejudicar ninguém, então esse propósito chega-te. Porque eu acho que a minha mãe diz muitas vezes isso e eu agradeço ainda hoje. Ela é o meu porto seguro, ela e o meu marido são aquelas pessoas que quando eu vou abaixo, elas me levantam, estás a ver? Ou tentam ficar ali com elásticos a me segurar. E eu desde sempre, a minha mãe me disse uma coisa que ecoa todos os dias na minha cabeça, que é querer é poder. Sem dúvida. E quando tu queres muito uma coisa, tu consegues. Agora, se tu dizes assim, eu não sei, eu quero, mas eu não sei, tu quando pões a palavra não, já não é querer. Sim. Entendes? Já estás a limitar. Já estás a limitar. Sim, aceito mesmo muito aquilo que tu estás a dizer, acho que é dessa forma. Infelizmente há coisas que nos vão acontecendo na vida, mas tu dizes no início uma coisa que eu apontei aqui, que é a vida vai nos indicando o caminho. E acho que é muito isso. Obviamente sem estar aqui a entrar em coisas mais profundas, mas é muito isso, é nós olharmos para as coisas e percebermos que a vida nos indica o caminho. Eu vou partilhar aqui uma coisa da minha vida, porque se calhar muita gente já tive dificuldades e tive situações muito difíceis na vida. Eu aos 24 anos fiquei com uma filha nos braços, entendes? E então, ou seja, aconteceu e eu pensei assim, vou morrer, como é que se eu não sei cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de um ser humano, não é? Que vai estar comigo a vida toda. E hoje tenho 2, não é? Mas eu hoje agradeço a
a Catarina ter entrado na minha vida e sendo naquela altura. Porquê? Porque foi através dela. Eu digo sempre que ela foi a minha estrelinha da sorte. Não que o Rodrigo não seja a minha estrelinha também, não é? Claro, Mas claro. a Catarina foi um bocadinho a estrelinha da sorte. Porquê? Porque me obrigou a levantar da cama todos os dias. Porque eu dizia assim, se não é por mim, é por ela. Porque te centrou e Não obrigou-te é? a ter disciplina, E não é? eu digo isto, ou seja, há muitas pessoas que não têm filhos, mas têm outros propósitos, não é? Ou seja, têm outras coisas. E eu acho que hoje em dia, o facto de qualquer ser humano disser assim, eu vou-me levantar por causa disto, não é? Porque me vai fazer feliz, porque me vai dar... dá-me felicidade, às vezes é difícil, eu não gosto de trabalhar muito cedo. Eu prefiro trabalhar pela noite dentro, mas não gosto de levantar muito cedo. Mas o que é que acontece? Eu fico feliz quando tenho que me levantar às 5 da manhã, ou se tiver que pentear uma noiva, como já me aconteceu, e ter que fazer uma deslocação e levantar-me às 4h30 da manhã, porque vai ser o melhor dia da vida dela e eu vou fazer. Ela vai se lembrar sempre da minha pessoa, ou seja, ela pode nunca mais me ver, mas naquele dia eu fiz parte de um momento especial da vida dela, ou outra coisa qualquer. É como hoje em dia a cliente vem aqui, está desanimada, está triste, e tu mudas, dás-lhe uma palavra amiga, dás-lhe, sei lá, mudas-lhe o visual, mostras-lhe que ela realmente é bonita. O que é que vai acontecer? Ela até pode nunca mais aparecer no teu salão. Não, mas pode nunca mais aparecer no espaço. fizeste-lhe bem. Mas fizeste a diferença. Eu acho que hoje em dia, em todas as pessoas que às vezes se cruzaram no meu caminho, umas que entraram, outras que saíram, outras que permanecem, os amigos não são aqueles que têm que estar todos os dias, mas sim aqueles que, quando a gente precisa, sabe que eles estão lá para nos ouvir. E eu acho que, assim, o facto de nós fazermos diferença sempre para qualquer pessoa que entra ou que cruza na nossa vida, nem que seja por um breve instante, já faz todo o significado, pelo menos para mim, faz toda a diferença. Ou seja, eu deixei sempre um bocadinho de mim. Eu tive alguém que já partiu que me dizia assim, eu não me importo de morrer, o que eu não quero morrer é no coração das pessoas. Claro. Que viveram comigo, ou seja, porque enquanto eu viver dentro do coração e do pensamento delas, eu continuarei vivo. E isso lá está, estás a ver, ou seja, marcou a diferença na minha vida, porque eu, através disso, eu vou repassar essa mensagem, ou seja, eu vou fazer com que esse bocadinho da vida dele faça parte da minha e que eu possa, não é? Dar continuidade também. E lá está, e eu acho que são coisas que muitas vezes as pessoas dizem assim, porque é que aquela pessoa entrou na minha vida? Eu fui a uma formação, que era um brasileiro, veio de fora, e fez todo sentido e eu ir àquela formação, porque eu disse assim, eu fui fazer também uns quilómetros, fui a Lisboa vê-lo, e ele tinha passado o oceano, não é? E ele disse uma coisa que me marcou, porque eu me revi como mulher, como cliente, ou seja, fez-me mudar o meu conceito até como cabeleireiro. E ele falou até para os homens, ou seja, mais direcionado para os homens do que até para as mulheres, mas eu incluí-me também, como era profissional, incluí-me. Que ele dizia que o cabeleireiro é aquele que cuida da alma da mulher antes dela ir dormir. E quando eu ouvi aquilo, fiquei assim, uau, não é? Muito filosófico. Mas ao mesmo tempo, eu pensei assim, realmente, porque se tu estiveres bem, se a mulher estiver bem, antes de dormir, ela acolhe a alma dela, ou seja, ela acolhe o seu ser, a alma, a parte mais íntima dela, ela vai ficar feliz, ela está feliz, por isso ela vai dormir bem. Ou seja, e eu achei assim, nós profissionais às vezes, lá está, somos um bocadinho direcionados como avestruz, estás a ver, metemos a cabeça e não pensamos no resto. Mas se nós percebermos qual é o nosso propósito, porque é que nós estamos aqui, não é só a parte financeira, não é só a parte da nossa criação, ou seja, mas é aquilo que tu vais mudar. Muitas vezes tu vais a um médico, vais a outro, sei lá, a uma loja ou isso, e tens pessoas que tu crias empatia, mas tens outras que tu dizes assim, não gosto. Ou seja, porquê? Porque é a forma como ela se liga a ti, é a forma como ela vai criar o vínculo. E a partir daí tu vês uma diferença, porque tu vais fazer quilómetros para ir àquele restaurante comer que tu gostas, não é? Tu vais fazer quilómetros para ir... eu tenho algumas situações que foi engraçado, quando mudei para aqui para o espaço,
as clientes que viviam relativamente perto aos meus outros espaços, não é? Porque aconteceu isso em todos os sítios que desde que mudei, diziam assim, quando estavas lá era muito melhor para mim, agora é muito longe. E eu digo assim, e aquelas que vêm do Porto, de Aveiro, Mas elas de vêm na Viana, mesma. elas vêm na Elas falam mesma. isso, mas vêm na Ou mesma. seja, assim, eu digo sempre, o meu cabeleireiro, não é? Que eu gosto muito, é de Lisboa, e eu quando quero eu tenho que ir lá, e torna-se perto, ou seja, não é... Aquilo que tu fazes na pessoa, e isso, há algumas coisas que eu retiro daqui, que é, nem sempre nós estamos motivados para fazer as coisas, mas temos que ter disciplina para fazê-las. Neste caso, como tu disseste bem, a tua estrelinha da sorte, o que te mudou ali o paradigma foi, ok, eu tenho 24 anos, até podia deixar de mandar aqui, mas na verdade eu tenho alguém que também depende de mim agora e eu preciso, já não sou só eu, portanto eu tenho que ter a disciplina do tem que ser, e o tem que ser tem muita força, e depois esta parte que tu estás a dizer das clientes que fazem quilómetros. Isto é bom para quem nos vê também perceber que a forma para que isto aconteça, porque às vezes quem está a ver pode pensar, está bem, mas isto... Não, é realidade, nós temos que nos tornar o ídolo da nossa cliente. Assim como eu como formador, eu tenho que fazer com que as pessoas me queiram seguir, porque senão as pessoas não querem fazer formação comigo. Porquê que eu vou fazer formação com alguém que eu não sinto que me acrescente nada? Eu posso ir a primeira vez, mas já não repito. Aliás, dizia também José Saramago, ele dizia, mais do que haver várias pessoas diferentes que me queiram ler, eu quero que aquela pessoa que comprou o meu livro volte a querer comprar o segundo. Isto é sinal que a mensagem... Ou até ler o mesmo livro. Ou até ler o mesmo livro. Isto é sinal que a mensagem está a passar. Portanto, desta forma, eu acho que as mensagens que tu também estás aqui a acrescentar, isto está a ser de valor. Eu agora queria ir aqui para uma outra vertente da tua vida, que é uma vertente que é muito presente na tua vida também. Tu, além de profissional de cabeleireiro, profissional da área da beleza, és alguém ligado, muito ligado, inclusive à formação, porque tens até uma academia própria, portanto tens uma academia de formação própria, mas tu tiveste 16 anos, mais de 16 anos ligado à Alfa Parvo como formadora. E eu fiz questão de apontar aqui uma coisa, que é, com a tua experiência como formadora, como é que tu vês, obviamente que nós vemos de um lado, mas também somos profissionais de cabeleireiro, portanto, a nossa gênese, nós somos cabeleireiros primeiro e depois formadores. Sim. Como é que tu vês a importância da educação contínua nos profissionais da beleza? Como é que tu vês que é importante para o profissional e para os seus colaboradores fazer informação contínua? Quando eu digo contínua não é, ok, vem cá um brasileiro, eu quero ir ver o brasileiro e está resolvido. Não, é aquela formação que às vezes até não é tão interessante ao nível das redes sociais, porque não é com o XPTO, mas é algo que me vai acrescentar alguma coisa. E eu queria que tu nos transmitisses também como é que tu vês isso, quer de um lado, quer do outro. Olha, é assim, em relação o eu gostar de dar formação é, digamos assim, é passar um bocadinho o nosso testemunho, ou seja, passar o nosso conhecimento. E eu acho que não faria sentido, não é, como cabeleireira, se eu quisesse só guardar para mim, porque assim eu morria e... E levavas contigo. Eu levava contigo. E muitas vezes me perguntam, mas tu ao ensinar tu não tens medo? Assim, medo do quê? Medo das pessoas, de tirar trabalho, eu digo assim, eu não tenho medo de nenhum de nada, ou seja, de nada nesse sentido. Mas o que é que acontece? O facto de tu ensinares, tu vais passar o teu conhecimento. Agora repara, quantas vezes tu ao minuto não mudas a forma, o teu chip de pensar? Tu estás a criar qualquer coisa e dizes assim, se eu estivesse a fazer isto, e se eu estivesse a fazer aquilo? E então tu mudas, não é? Estás a criar uma cor, estás a fazer isto e tu dá-te aquele insight, se eu misturar isto, será que dá resultado? Deixa-me experimentar. Se não der, é uma coisa que eu aponto e eu já não tenho. Eu ouvi há dias, não tenho bem a certeza do número, sei que são 500, mas nós tomamos pelo menos 500 decisões por dia, diferentes. Portanto, o que quer dizer que é muito isso que estás a dizer, muda, ok, eu agora estou a fazer assim, mas espera, afinal vou fazer desta forma, porque nós vamos tomando esse tipo de decisões. Aqui no meu espaço eu tenho um caderno em que nós apontamos todas as fórmulas que criamos nós apontamos. E depois apontamos o nome da cliente, que é para a gente saber e ter, porque senão é muita coisa e nós não temos essa noção. E eu acho giro isso tudo, porque o que é que acontece? Muitas coisas tu não podes reter toda a informação que te chega e há coisas que tu tens que voltar a ver, tens que estudar. Eu acho que a formação é um bocadinho isso. Ou seja, eu ainda tenho os meus dossiês de quando eu tive a minha formação de cabeleireiro.
e vou lá e releio e digo assim, epá, isto aqui foi-me ensinado assim, mas já melhorou muito, a área de beleza Coisas vão melhorou, mudando, não é? vai evoluindo, mas é bom, É um erro porque, dizer eu sempre fiz assim, não é? É um exato, erro. ou seja, eu acho que o maior erro que a gente comete é dizer assim, eu aprendi assim. Se nós hoje não somos aquilo que fomos ontem, não é? Como é que nós Sim, as coisas ainda vamos estar evoluem, parados, vamos estar ali os naquele produtos ponto? evoluem, a necessidade Tudo. evolui, a nossa forma de trabalhar evolui. Nossa forma de Portanto, estar e de tudo isso, pensar. tu disseste uma coisa que é importantíssima, que é eu não sou a Nanda de há 20 anos. Aliás, eu não sou a Nanda de ontem. É Portanto, verdade. isso faz toda a diferença. Nós todos temos que perceber que a evolução da pessoa, do ser humano, é exatamente isso. É nós percebermos que eu hoje tenho mais um bocadinho daquilo que me deram as pessoas que eu estive ontem. E quando eu digo deram, é o facto de estarmos aqui, Estamos aqui por os dois, exemplo. exato, Não tem a ver com algo material que eu te estou a dar, tem a ver com isto, com esta com partilha, esta partida. com isto que nós estamos a fazer. Eu hoje vou mais rico, é o que eu digo. Ok, eu estou a apontar o que tu dizes porque eu tenho o caderno que vou fazendo do podcast, eu vou apontando. Já fiz assim no primeiro, estou a fazer assim agora contigo. E em todos eu sei que vou retirar coisas e depois vou, como tu dizias, pegar em todas estas vivências, espremê-las e vai sair a minha vivência com aquilo que eu vou acrescentar. Aquilo que tu aprendeste. Nunca será diferente. Então tu, na formação, tu aconselhas a que as pessoas realmente tenham um Estudam. cuidado de querer evoluir também. Sim, eu acho que sim, eu acho que é assim, o evoluir tem que ser constante. Não, tu aquilo que aprendes hoje nada é estático, ou seja, o que tu aprendes hoje amanhã é de forma diferente. Tu vês hoje preto, mas amanhã até podes vê-lo cinza, estás a ver? E de amanhã para a frente até podes vê-lo branco. Ou seja, eu acho que nós ainda a nossa área é um bocadinho resistente. Eu digo sempre, eu chamo um bocadinho de resistente porque eu também fui durante Claro. muito tempo. Durante muito tempo eu dizia, eu só quero saber da informática quando eu tiver que cortar o cabelo através de computador. E hoje eu sei que mudei um bocadinho, embora eu não goste, não vou dizer que é uma área que eu gosto, a parte de tecnologia nunca foi, porque eu gosto de tudo que seja manual, mas confesso que tenho que... Eu percebi que tinha que deixar de ser resistente, porque assim, repara, quanto mais resistência eu criava, mais frustração alcançava Sim, em mais mim, mais dificuldade tu dificuldade encontravas. eu encontrava. Então, um bocadinho é isso mesmo na formação, também é isso, ou seja, eu levo este exemplo, digamos assim, para os profissionais. E numa das alturas bem recente que eu percebi a parte educacional, a parte de tu evoluires, a parte de tu como cabeleireiro, e até mesmo eu tive uma maior abordagem na área de formação, convivo com muita gente. Eu digo sempre, quando eu vou para uma formação, e mesmo na Alpha Parts, eu dizia muitas vezes isso: errem muito, porque só errar é que vocês chegam lá, É que não aprendemos. é? As maiores descobertas do mundo foram descobertas por erro. A errar, A errar. exatamente. Por isso, então, nós erramos. Eu digo sempre, não há erro, há lição de vida. Agora, a questão é tu perceberes que direção dar a isso, não é? E depois, é assim, na partilha, repara, eu digo sempre, eu tenho o meu saber, mas se eu estou a dar formação a 40 pessoas e 40 pessoas me fazem uma pergunta, olha o conhecimento que elas me estão a me dar. Porque mesmo que eu não saiba, eu vou pesquisar, eu chego a casa e começo a pesquisar. E é isso que é a diferença. Há dias estive numa cabeleireira, numa pessoa que é profissional da área da beleza, e ela fez uma questão que é muito pertinente, que tem a ver com um produto que nós temos, na Alfa Bar Milano, e ela perguntou-me, porquê este? Tinha a ver com com o vinagre da maçã que está presente no Gloss Toner. E ela perguntou-me, porquê este? E eu disse, ok, porque é ácido, vai-te ajudar a fechar a cutícula, mas pensa, mas se calhar tem aqui mais qualquer coisa, obrigou-me a ir estudar. Portanto, é uma questão que parece simples e que me obrigou a ir atrás. Olha, isso faz-me lembrar, lá está, há coisas que nós no nosso dia a dia, depois de tantos anos, faz-nos lembrar coisas que foram logo no meu início. E é assim, e como eu disse, eu tenho que agradecer a todos os meus formadores. E eu tive um formador que era o Dário, era venezuelano, e revi há uns anos atrás na Expo, e se ele um dia vir, um beijo para ele, porque agradeço-lhe muito. Espero que sim. Agradeço-lhe muito. E ele dizia uma coisa muito importante, ele dava-nos uma disciplina que era sobre plantas, ou seja, repara, tudo na cosmética, tudo na medicina é plantas. Repara, é a essência da vida,
não é? E nós não damos valor a isso. Repara, nós damos valor a um produto, não é? Se a embalagem é bonita, se o cheiro é bom e Exatamente. isso, mas nunca nos questionamos de ver o que é que está lá dentro, Correto. não é? Repara, ainda há pouco tempo eu estava a dizer, eu gosto muito de comer alho, ninguém gosta de comer alho, não é? Porque dizem, o sabor é isso, mas o alho traz imensos Benefícios benefícios à saúde, à sim. saúde, entendes? Ou seja, mesmo que não gostam de o comer, podem tomar um suplemento de alho. Repare, e é um bocadinho isso, ou seja, parece que nós estamos aqui a divagar, mas não é, ou seja, Não, porque se tudo está nós interligado. tivermos a juntar, ou seja, nós em salão, não é permitido nós trabalharmos com determinadas plantas ou com determinados elementos, desde o limão, isto e aquilo, mas nós sabemos que eles potencializam. Mas também o que é que acontece? Se as pessoas hoje em dia, pronto, depois acaba porque o meu avô tinha um livro daquela associação que tinha, havia uma cena qualquer que vendia livros, Círculo de leitores. Círculo de Leitores, exatamente. Passa a publicidade. Exatamente. E então ele tinha um livro que era das plantas, ou seja, e ele adorava ler e Sim, adorava sim. saber o porquê, e eu acabei sempre por ter um bocadinho esse bichinho de perceber o porquê e o que é que nos causa, o que é que nos vai mudar na nossa vida. Eu acho que a formação é um bocado isso, ou seja, o que é que te vai mudar? Não é a resistência do saber, mas é o que é que te vai mudar, o que é que te vai impactar, o que é que te vai acrescentar, o que é que tu vais ter como ferramenta para fazer melhor, não é? E é um bocadinho isso. E não só. Hoje em dia as pessoas também, o facto de muitas vezes serem resistentes à formação, é uma perda de tempo. Eu nunca digo que é uma perda de tempo, porque repara, mesmo que tu ouças 100 vezes a mesma coisa, fica-te muito pouco. E Tu é sinal. amanhã já nem te lembras e estás sempre, ou seja, o facto de ires e estás sempre, tu vais fixando alguma coisa num dia vai-te entrar e vai-te entrar de maneira diferente. E há coisas que nós na formação também temos que perceber. A formação, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a formação serve para quebrar algumas crenças. Sim, Porque às vezes nós temos uma crença que aquilo é feito de determinada forma. E eu, quando vou à formação, não é porque o outro formador me disse que era assim que eu tenho que acreditar. É porque me vai pôr a combater entre estas duas ideias. Ok, mas se eu tenho esta ideia, porquê é que ele diz isto? Deixa-me perceber o que é que realmente está correto. E eu sou formador, é o que eu digo, eu ainda hoje, eu aprendo muito com aquilo que ensino. E eu ainda hoje o que faço é exatamente isso, é ouvir outros e perceber o que é que outros estão a dizer e porquê é que estão a dizer aquilo. Há dias estava a ver um formador que ele estava a falar sobre as cores primárias e disse uma coisa que eu não concordo, mas eu vou estudar para perceber porque é que ele disse aquilo. Porque eu não sou o dono de todo o saber, não sou o dono de toda a sabedoria, e então eu sei aquilo que eu aprendi, sei aquilo que depois fui combatendo e fui percebendo e fui pondo em confronto com o que eu sabia, com aquilo que me iam ensinando, e esta vai ser mais uma das situações, e a formação muitas vezes serve para isso também. Não só para nós irmos lá e ouvir e é daquela forma, porque é uma das coisas que nós dizemos, que é, gente, se não concordarem, ponham a vossa questão para claro. nós podermos perceber o porquê e podermos analisar. Porque muitas das vezes nós vemos e em salas de formação com 20 pessoas que elas nem falam, nem Mas perguntam. não, isso é muito complicado, sabes porquê? Porque normalmente é o medo. Isso é que é o erro, mas O isso é um medo de erro. errar, o medo de perguntar e de a outra pessoa dizer assim, ela não sabia isto. E então? Não, mas às vezes, Aquela pergunta é a dúvida de toda a gente. exatamente, E que essa eu estou a é a forma. pensar, eu vou dizer isto e a Dourado vai pensar, a sério que tu não sabes isso? Mas se calhar eu vou dizer isto e a Dourado vai dizer, opá. Ou então até achava que sabia e a resposta que vem do formador é outra e eu consigo perceber e consigo analisar as duas situações que sabia. E isso na formação é importante. Dourado, estamos a chegar ao fim. Eu tenho olhado aqui para o relógio também para ver como é que está a correr a gravação. O que é que eu preciso? Estamos a chegar ao fim, como te disse. Com muita Preciso pena. é verdade, porque estava No para... início foi difícil, mas mas agora depois já vai-se estava a soltando. engrenar. Isto é algo bom, esta partilha entre nós, mas eu gostava que tu pudesses deixar às pessoas que nos estão a ver um conselho para quem tem o seu salão, ou para quem está a pensar abrir, ou até para quem está a pensar começar na carreira de cabeleireiro. Algo que tu sintas que deves transmitir e que deves dizer. Tens 3 minutos para isso. Ok. Então é assim, primeiramente eu acho que em qualquer coisa que a gente esteja a iniciar, nós temos que saber se gostamos, se é aquilo que nos vai despertar, se é aquilo que nos vai fazer sentir realizado e se é aquilo que, não é? Se a gente gosta.
daquela área. Isso é muito importante, porque eu noto que muitas vezes as pessoas decidem ir mesmo na carreira académica, há miúdos que decidem ir para uma formação que não tem nada a ver e depois no fim do curso mudam de áreas, assim como advogados, cabeleireiros, isso, whatever, não importa. E o que é que acontece? Primeiramente eu acho que elas têm que sentir que é aquilo que elas gostam, não é? E depois, desculpa, foi Não, para quem um quer. conselho para quem está a pensar abrir um salão ou então iniciar na carreira. Na carreira, tu já disseste Pronto, dentro tem disso. que gostar. Se querem iniciar no salão, eu digo sempre, não desistam dos vossos sonhos. Comecem pequeno e depois crescem. Não queiram abrir uma casa. Eu digo sempre, a casa nunca se começa pelo telhado. Começa sempre pelo alicerce. E eu digo hoje muitas vezes, eu olho ainda para o salão, que ainda está lá montado na casa dos meus pais, tem lá ainda o espelhinho, tem a cadeira, tem a minha rampinha de... E a minha mãe já me disse muitas vezes se eu queria tirar aquilo de lá, e disse, não, pode fazer falta até para si. E repara, e o que é que me obriga sempre que eu vou lá? A ver de onde é que eu vim. Nunca Me esquecer a origem. a minha Nunca origem. renegar a tua origem. Porque eu acho que é assim, repara, eu digo sempre, eu sou um pé de chinelo e vou ser sempre um pé de chinelo, eu gosto de andar de pé descalço, é quando eu me sinto que estou na terra, não é? Porque eu viajo muito, mas é ali que eu sinto que estou. Mas ao mesmo tempo, quando eu tenho pé no chão, eu digo sempre, se eu sonho, eu posso realizá-lo, porque não é? O sonho, o céu é o limite. Então é um bocadinho isso, ou seja, não precisam de oprimir, de renegar os seus sonhos, nem que não seja aquilo que os pais quiseram. A minha mãe queria que eu fosse para têxtil, eu nunca quis têxtil. Sim. Ou seja, e lá está, e hoje sinto-me realizada e a minha mãe sente-se realizada também comigo, não é? Porque a minha mãe não me deixou desistir depois do curso. E lá está, é um bocadinho isso, tu acreditares, e principalmente acreditarem nelas. Começarem de pequenino, para quê? Para terem a noção, para que não haja frustrações. E depois não é só isso. É bom quando a gente começa do pequeno. Porquê? Porque, claro que se tiver possibilidades e começar bem, grande, ótimo, perfeito, depois até pode melhorar muita coisa. Mas para muita boa gente que às vezes tenta e anula os seus sonhos ou deixa de os concretizar, porquê? Porque não têm financeiramente, porque não têm apoio por alguma coisa. Hoje em dia as marcas apoiam muito também. Por isso, nada é um empecilho, digamos assim. Mas eu digo sempre, quando nós começamos pequeno, temos uma noção mais exata daquilo que contamos. E depois é o evoluir, é como comprarmos o primeiro telemóvel que comprei era um Motorola, daqueles grandes, de ver, hoje tenho um iPhone, e eu dizia que não comprava os iPhones. Então é um bocadinho isso, ou seja, acreditar e ir conforme. Subir o degrau, a escada tem vários degraus, é subir sempre degrau a degrau. Acho que as pessoas quando fazem isso têm a noção de onde podem ir e conhecem os seus limites e não só, dá-se para conhecer melhor. Eu digo sempre, eu de antes queria conhecer, já te disse isto algumas vezes, eu disse de antes queria conhecer as outras pessoas, hoje quero-me conhecer a mim própria todos os dias e saber o que é que eu posso mudar ainda em mim. Sem dúvida. Bem, obrigado. Obrigada eu. Acho que foi muito bom. Foi ótimo. Para quem vê Beleza a 360 graus. Saí da minha zona de conforto. Saiu completamente da zona de conforto. Também é para isso que existe o Beleza. O Beleza a 360 graus existe para que as pessoas saiam da zona de conforto e que possam transmitir a outras pessoas a capacidade para sair também da zona de conforto. Pronto, agora fica aqui um desafio lançado para ti. Quando fizeres os assim 1000, do nada? Quando fizeres os 1000, voltamos aqui. Não, então fazemos assim. Eu vou atrás. Quando fizer 100, está bem. Eu volto cá. Voltamos cá. Está bom. Pronto. Obrigado a todos. Obrigado a quem nos viu. Sigam, partilhem. Há sempre gente que de certeza absoluta que vai precisar de ouvir algo daquilo que foi aqui falado. Este é o Beleza a 360 graus by Milton Ribeiro. Hoje foi com a Fernanda Dourado. Obrigada. Muito obrigado a todos e obrigado, Dourado. Obrigada. Fiquem bem. E é isto. Olha, gostei muito. É diferente, não é? Isto é uma coisa interessante. Gostei mesmo muito. No início, mas gostei muito.